Ok, estamos de volta então com o programa Pela Ordem aqui na sua TV Assembleia. Lembrando que o nosso tema de hoje é reciclagem e sustentabilidade. Para falar sobre esse assunto, estão aqui conosco o senhor Carlos Israeliev. Eu já falei 2 vezes o nome dele errado, mas eu vou acertar. Israeliev, ok? Que é vice-presidente do Sindrecicle, que é o Sindicato das Indústrias de Reciclagem de Resíduos Industriais, Domésticos e de Pneus em Mato Grosso. E a professora Marli Deon Sete, ela que é mestre em Direito Ambiental. Bem, a pergunta que eu deixei no ar, e depois a professora também vai poder fazer pergunta, que ela está mais curiosa do que eu, inclusive. Né? Mas eu acho bacana isso porque enriquece o nosso debate aqui sobre esse assunto. Eu deixei no ar a seguinte pergunta: qual é o aproveitamento dos nossos resíduos? Ainda é só a matéria-prima que é enviada para os grandes centros ou a gente já está fazendo alguma coisa com essa matéria-prima aqui em Mato Grosso? Carlos. Bem, a questão é você conseguir enxergar a cadeia produtiva da reciclagem como um todo. Que, obviamente, no caso que nós estamos conversando aqui dos resíduos sólidos urbanos, começa com a deposição do resíduo em casa e até onde ele vai. Respondendo especificamente das empresas de reciclagem em Mato Grosso, no ano de 2009 nós fizemos um trabalho do sindicato e detectamos em Cuiabá e Várzea Grande 180 empresas de reciclagem, entre micro, pequenas e grandes empresas. Nós acreditamos que hoje, estamos voltando a fazer isso no ano próximo, deverá ter superado 250 empresas de reciclagem. Qual é o critério? O KNIDER, qual é o código de atividade que ela tem? É importante você compreender que o fato de você recolher e acondicionar já é uma indústria, conforme a nossa lei. Então, eu somente prenso, já constitui uma atividade. Por quê? Porque você repara que é impossível ser comércio, uma atividade onde você compra e faz alguma modificação. Ou compra ou recolhe, no caso do lixo. Se você pega, já separa, já tem uma atividade. Não é simplesmente que você comprou e vendeu. Então, você considerando a cadeia, você tem que imaginar uma pirâmide, onde o topo é a indústria de transformação. Logo em seguida dela, e isso é uma coisa bastante esquecida na academia, a gente tem possibilidade de estar participando e nesses últimos anos, desde a Política Nacional de Resíduos Sólidos até agora, praticamente 3 anos, a informação tem fluído bem. Existe uma indústria intermediária, que é a indústria da transformação em semi-elaborados. Isso não é muito enxergado. Como é que funciona isso? Alguém recolhe o lixo, separa e entrega, por exemplo, o plástico para uma empresa que ela faz o pellet. Ela é um semi-elaborado, ela não produz nada. Ela é recicladora? Ela não é. É uma grande dúvida que existe. Ela é uma indústria de transformação já. O reciclador ele vai até o ponto que ele consegue já passar para um outro tipo de industrialização. Aí ele vai repassar para a indústria que manufatura e que vai vender. Falando na questão dos resíduos urbanos, eu acredito que é assim. As empresas de reciclagem primária, vamos dizer, que é a que recolhe tudo isso, já existe há muito tempo. Existe uma questão de economia de escala. Há um tempo atrás, houve uma consulta no sindicato se era possível colocar uma aciaria em Mato Grosso. Mas nós temos aproximadamente 10 mil toneladas mês, conforme o registro da Cefaz, de sucata de ferro. Bem, um forno da Gerdau, no sul, faz 35 mil toneladas em um mês. Um mês. Um forno. Então, você vê, parece muito, parece, mas ele não é suficiente para você instalar uma indústria aqui. Então, eu costumo dizer assim, que em termos de reciclagem, nós temos as veias abertas aqui. Por quê? Porque nós somos fornecedores de matéria-prima, somos grandes fornecedores de matéria-prima. O que nós precisaríamos para que isso seja melhor e o Estado tenha um maior ganho? Algum tipo de incentivo, seja econômico ou financeiro. Econômico no sentido, por exemplo, de desoneração tributária. Hoje o nosso segmento paga à vista, cada vez que vai sair uma carga, porque o regime é esse, 12% do valor da pauta. E se você não tem, então não tem atividade como algumas pessoas pensam, a reciclagem é uma atividade que é secundária. Não é.
está estabelecida, paga imposto. Estranho, né? Vocês deveriam, acho que, ser beneficiados de alguma forma, até receberem alguma coisa por estarem reciclando. Então, senão esse lixo estaria jogado aí, né? Então, quando eu digo financeiro, eu digo não uma ajuda financeira, mas se, por exemplo, vamos comprar um caminhão, facilita a questão do financiamento. Seria uma medida inteligente fazer isso. Né? Mas vai se chegar lá, sabe? Custou muito tempo, desde a política nacional de resíduos sólidos, a gente que vive a questão como empresário e como líder sindical patronal também, atendendo os colegas, a gente percebe que, embora a curtos passos, vai se caminhando em algum momento para isso. O governo tem tido a sensibilidade de entender isso, e até porque a questão social com os catadores passa por isso também. Mas por que essa dificuldade do incentivo fiscal que já é dado para várias indústrias, aí, empresas que chegam no Mato Grosso, e não para essas empresas que estão reciclando, estão cuidando do meio ambiente, né? Respeitando o meio ambiente, ajudando o governo nessa questão, e nem incentivo fiscal recebem? Então, Calil, deixa que eu lhe diga o seguinte. Por favor, me encontre alguém que responda essa pergunta. Que queira responder essa pergunta. Não, na verdade, sabe o que é? Uma série de fatores, porque nós tivemos a honra de estar participando praticamente com todo o staff político do governo, Receita Inclusive Federal. a Assembleia Legislativa? Tive uma conversa também aqui com o pessoal. A questão sabe aquela coisa, todo mundo sabe quem é, mas ninguém toma atitude. Então, a nossa classe está fazendo isso, estamos tendo acionamento político, tudo isso para chegar. Existem, por exemplo, eu vou dar um exemplo bom de um lado e de outro lado também. O nosso sindicato, já faz mais de um ano, entrou com uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, contra um decreto do governo federal, que ele privilegia as cooperativas com respeito ao imposto quando ele entrega na indústria. Você sabe quem que tinha um projeto de lei instituindo isso para toda a cadeia? A nossa senadora Seres. Olha, eu não tenho partido político, nada, mas eu tenho orgulho de dizer, olha, Mato Grosso, nós temos uma senadora que ela conseguiu enxergar Já isso. via isso alguns anos atrás. Só que você vê como são as coisas, o que o governo fez. Então hoje vamos imaginar, você é cooperativa catadora e eu sou empresa. Nós vamos entregar no topo da pirâmide para a indústria. Você tem isenção tributária ou não? Professora, o que a senhora acha disso? Não, eu estava só sorrindo aqui porque, na verdade, o que a gente percebe, muitas vezes a teoria, ela passa longe da decisão política. Porque a gente tem trabalhado muito fortemente a aplicação de um princípio chamado princípio do protetor-recebedor. Essas pessoas que trabalham, não importa em que momento desta pirâmide que o Carlos está se referindo, desde o catador que ainda vai para a rua até aquele que tem uma grande indústria com investimento tecnológico, todos fazem um serviço que a gente chama de amigo do meio ambiente, ambientalmente correto. Por quê? Porque a gente não enxerga na hora da coleta de um material reciclável só o valor econômico daquele material. A gente enxerga um valor de um serviço social que eles fazem. Por quê? Porque quando você vê o trabalho bem realizado, você tem menos problema de entupimento de bueiro, de alagamento, de vetores, de rato, barata, enfim, de doenças nas pessoas. Isso representa o quê? Menos investimento do poder público em saúde, menos investimento do poder público na recuperação de pessoas que se acidentam com esse tipo de coisa. Ou seja, é uma economia reflexa em função do trabalho que eles fazem. Por que não subsidiar? Por que não incentivar? E aqui eu quero fazer uma ressalva. Eu não posso ainda falar porque eu não sei em que ponto anda, mas tem um deputado aqui dentro trabalhando para fazer um trabalho na base, tá, Carlos? Eu falei assim na base porque eu estava conversando com o Carlos antes sobre a minha preocupação com essas pessoas que trabalham lá na base de baixo, catadores, propriamente dito. Por quê? Porque a nossa experiência desde o início, 2000 alguma coisa, mostra que a grande maioria ganha um valor que é quase, é marginalizado para eles viverem. E a realidade, quando a gente vai para campo, também mostra isso dessas pessoas. E eu fico realmente indignado de ver que o poder público não cria um mecanismo de apoio. E apoio é apoio econômico que eles precisam. Mas o selo verde? Aqui olha, essa questão, tem uma questão que aí vem a pergunta, quem que vai pagar? Porque quando você disse isso para a indústria, a indústria não quer saber de pagar. Não, porque mas olha... porque para poder remunerar esse momento que o poder público remunera... Você sempre tem que fazer a conta. E a conta tem que fechar em algum momento. Mas eu acabei de dizer de onde que sai o dinheiro.
Se você incentiva a retirar do ambiente aquele produto que causa... E tem pesquisas científicas que mostram que quanto menor a quantidade de lixo jogado no ambiente, menos problemas de saúde, Claro. menos gasto para o poder público. Já sobrou dinheiro para investir nesse sistema. Menos gasto do poder público fazer uma série de coisas que dependem da retirada desses lixos do ambiente. Então, não é que alguém vai pagar. A conta se compensa. Se você deixa de gastar para recuperar a saúde das pessoas, você pode investir mais nesse ambiente. Então aí um pouco o que a gente estava falando anteriormente, né? Às vezes, a por exemplo, você efetividade. paga com IPTU, você paga esse serviço. Então, de repente, se você consegue organizar, em lugar de pagar para a prefeitura esse valor, ele descontado e aplicado para o pessoal com material, eu acredito que seja possível. Na verdade é assim, muitas pessoas se aproximam do sindicato perguntando, reciclagem é um grande negócio. Eu tive a sorte de ter um amigo, que em paz descanse, que ele foi titular de macroeconomia na USP, que ele uma vez me deu uma lição interessante sobre isso. Ele me disse, olha, pegue qualquer atividade humana e você vai encontrar pessoas que ganham dinheiro e que perdem dinheiro. O importante é a administração. Então, quando a pessoa chega na reciclagem, eu digo, olha, tem uma coisa que é importante. Reciclagem é um negócio em expansão. Francamente. Por quê? Porque nós, seres humanos, estamos crescendo demograficamente e o consumo cresce também. Então, material para reciclar, espaço para ter novas empresas, tem. O que é preciso ter dentro disso? Bom, aí entra a questão da administração. Quando a gente conversa a questão das cooperativas, esse tipo de coisa toda, o governo realmente deu, e hoje, se os catadores se organizarem e eles quiserem fazer uma cooperativa estruturada, eles têm recursos, têm financiamento, tudo. Agora, é importante uma coisa que eu estava ali comentando em off, que eu vou dizer aqui. Eu conheço, por exemplo, hoje um catador que ele fatura algo em torno de R$3.000 por mês. Ele ganha mais que muito professor, ganha mais que muito doutor. Não estou querendo colocar aqui a questão, mas olha, é simples a conta. Se ele trabalhar apenas 20 dias, juntando 50 quilos pela rua, das 6 da manhã até 6 da tarde, ele ganha R$3.000 por mês. Então, dentro dos catadores existe, Minas fez um trabalho muito interessante sobre isso, o catador independente. Ele não quer se associar com outro, ele não quer ir para o lixão, e ele, às vezes, vai nas próprias condomínios, essa coisa toda, e vai pegando material. Então, veja bem, a questão é assim, o problema tem duas pontas, mas ele vai passar pelo econômico sempre. Carlos, me tira uma dúvida. Eu te falei sobre o aproveitamento. Nós aproveitamos bem em Mato Grosso já essa questão da reciclagem, ou ainda se pode melhorar esse número? Porque os números que eu passei agora há pouco, de 2012, se fala em 2% de compostagem e reciclagem, mas é de reciclados ou que podem ser reciclados? Então, existe uma diferença, né, do que é reciclado e o que pode ser reciclado. Aí eu lhe digo o número. Hoje o número em Cuiabá é aproximadamente em torno de 38% do resíduo, ele teria capacidade de ser reciclado. O que tem capacidade de ser reciclado. O reciclável. Reciclável. Reciclado não chega a 2%. Então realmente se perde muito. Mas por que se perde? Porque não há uma política de separação nas casas, porque não há uma coleta seletiva. Sim. Agora, a Política Nacional de Resíduos Sólidos vai colocar isso no lugar. O prefeito vai ter que fazer alguma coisa, porque ele não vai poder administrar isso na atual situação que tem. O que a gente verifica quando a gente vai no local onde as pessoas trabalham com a reciclagem? Eles já conhecem quais os ambientes mais propensos a ter material reciclável. Então, quando chega o lixo lá, um caminhão carregado de lixo de um determinado bairro que tem muito material molhado, eles nem olham. Como ele falou, é um número muito pequeno. Um caminhão que chega de um centro que tem muitas lojas, que usa muita lata, muito papel. Ele já tem essa expertise dentro do lixo. Então, exatamente como o Carlos falou, é muito pouco material que é efetivamente separado para reciclagem. Você já chega contaminado. Já chega contaminado. Quando eu estava ali comentando, quando você disse eu faço, as pessoas chegam e falam, eu em casa separo, mas peço mistura. Não importa, continue fazendo o seu trabalho. Por quê? Quando ele chegar no lixão, o catador que está lá, que trabalha no lixão, ele sabe reconhecer isso. Ele sabe reconhecer que está separado e ele vai dar privilégio para isso. Então, mesmo que não exista hoje uma logística, vamos dizer assim, previamente determinada e funcionando, em algum momento o próprio trabalho que ele faz, ele vai permitir reconhecer. Então, se você separa o teu seco do teu úmido, quando o caminhão despeja lá, ele vai lá e ele vai saber separar isso. Carlos, me faça entender uma coisa. Por que essa empresa que faz a coleta de lixo,
Por que ela não é uma recicladora? Porque ela já está indo no bairro, ela já está fazendo... Por que não interessa a ela colocar, por exemplo, oferecer aos moradores, às habitações, essa coleta seletiva, facilitar esse trabalho e eles fazerem já essa coleta? É muito caro, não interessa, economicamente é inviável? Não, eu acredito que se trata do seguinte, veja bem, a empresa que coleta e transporta é uma concessão. Então, dentro dessa concessão, ela tem direito a atribuições e ele cobra por recolher o lixo. O negócio dele não é reciclar. Não sei se ele seria permitido fazer isso. O que teria que acontecer é que a prefeitura teria que instituir a coleta seletiva à parte. Certo, exatamente. Uma outra empresa fazendo a coleta. Ou ela própria, se quiser investir. Mas dentro da concessão dá isso, entendeu? Agora, a questão é como que você consegue equacionar a questão dos catadores. Aí você tem que ter, para isso você tem que ter instalações perfeitamente instaladas, tem que ter alguém que administra. Então, a questão, como eu digo, eu acredito que a política nacional de resíduos sólidos, ela traz instrumento firme para fazer isso. Não está sendo feito porque ainda não existe a obrigatoriedade. Mas eu acredito que a própria sociedade tem que cobrar isso também. A força viva, a sociedade tem que dizer, prefeito, não vamos viver assim com isso. Agora você imagina, Várzea Grande esse tempo atrás estava assim, coleta seletiva faz não sei quanto tempo. É impossível viver dessa forma. Aliás, sem coleta seletiva não, sem coleta seletiva. Sem coleta alguma, né? Calil, outra coisa que eu acho que é super importante na tua atitude, assim como de muitos cidadãos que fazem essa separação dentro de casa, é que a gente fala que todo comportamento que parte de uma iniciativa das pessoas, que é o proativo, ele é um comportamento que faz um efeito cascata. O que eu quero dizer com isso? Um exemplo, no Texas, as pessoas que trabalham, a grande maioria das pessoas que trabalham tem aqueles terrenos grandes, é um hábito lá da região de Dallas e tal, tem espaços grandes, eles nem o material orgânico encaminham mais para o poder público. Por quê? Porque eles se acostumaram tanto a fazer a seleção do material reciclável, aquele material seco e o material orgânico, que isso virou uma rotina nas famílias. E, além disso, eles começaram a separar aquele material que eles fazem um sisteminha de compostagem no próprio ambiente deles. Eu vi a experiência, eu achei fantástica. 3 cestos de Vime. Aí eles fazem a deposição do orgânico e esses cestos vão sendo processados. Daqui a pouco você tem um material orgânico para jogar ali com adubo de novo. Então, sobra para o poder público um percentual muito pequenininho do lixo. Começou aonde? Quando eles começaram a fazer aquela seleção que você faz na sua casa. Eu acho interessante, eu não sei se foi o Jorge que me falou, alguém me disse que já existe um trabalho aqui em Cuiabá de se aproveitar o gás produzido na fossa residencial para alimentar o fogão, por exemplo, que já é possível se aproveitar. Sim, então são coisas... É decomposição de material. Essa tecnologia é antiga. É antiga, mas para nós ainda é uma... Não parece que está tão distante das nossas casas. Mas às vezes parece que é a fartura, mesmo que nós tenhamos muita... a gente veja muito pessoal necessitado isso de forma geral, a sociedade aparentemente tem uma fartura que não dá valor a coisa que tem valor. Se você, por exemplo, colocar na ponta da caneta, quando você compra uma caixinha de leite, quanto você está pagando pelo leite, quanto você está pagando pela caixinha? E a caixinha você vai jogar em 5 minutos, termina de utilizar, joga fora. A grande questão muito dentro dessa questão do recicláveis e reciclado é o tempo de vida útil. Quanto tempo demorou desde que foi feito até que destinado? Então aí você repara que em si o resíduo ele é produto muito de embalagem, esse tipo de coisa toda, esse tempo curto, só que nós não paramos para ver ele como uma questão de dinheiro. Agora, para nós recicladores, sim, nós enxergamos o valor do material. Tem tanto papelão, tem tanto alumínio, tem isso, entendeu? E a sociedade precisa entender isso. Precisa saber, ser ciente disso. Agora é um assunto, pagou por isso, né? Agora é um assunto bem complexo, porque nós estamos falando aqui, o programa já vai terminar, e nós estamos falando de reciclagem. Mas os 3 R's falam também de redução e reutilização, que é uma educação ainda mais complexa, ou seja, eu saber como eu posso ainda reaproveitar o que eu tenho para não jogar e também reduzir. Né? Isso que o Carlos colocou agora sobre a gente pensar o leite, a latinha, na verdade ele casa muito com o primeiro R, da redução, porque a gente chama, dentro da análise da lei, dentro da análise acadêmica da lei, a gente chama de pré-reciclagem, que é
todo consumidor pensar o resíduo do produto quando ele vai comprar o produto. Então, no caso do exemplo da latinha, da caixinha do leite. Eu ainda não faço isso. Você vai ao mercado, tem um leite numa caixinha dessas descartáveis que vão para o lixão e tem um leite dentro de uma garrafa de vidro que você pode comprar e voltar com a mesma garrafa. Qual dos dois vai criar menos impacto ambiental se você comprar? Qual que é? Aquele que você tem possibilidade de ir e vir com o lixo, que é a garrafa de vidro. Entendeu? Isso a gente chama de pré-reciclagem. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela fomenta a redução, que é esse tipo de política também. Fomenta no sentido de passar para as pessoas, porque no sentido financeiro ainda não se tem aplicação prática também, né? Eu às vezes, eu digo assim, a vida me deu a graça de ter uma profissão como engenheiro mecânico, eu consigo enxergar a coisa física, o que acontece, né? Quando eu li pela primeira vez a Política Nacional de Resíduos Sólidos, eu disse, tudo bem, quem que vai me explicar como é que faz para reduzir? Exatamente. Porque uma coisa é você colocar uma expressão de desejo e outra coisa é dizer, vamos fazer assim, não tem como. Olha, eu me lembro quando era criança, nós pegávamos a garrafa, íamos comprar o leite e trocava a garrafa. Isso. Não existe mais isso. Olha, tem gente que diz assim. E na minha empresa eu uso copo de vidro e xícara de vidro. Por que você não usa descartável? Olha, porque eu acho que é um despropósito. Vamos reduzir, né? Você já está reduzindo com isso. Mas aí teve alguém que me contrapôs. E a água que você gasta para lavar? Então você vê que você sempre vai encontrar, de uma forma ou outra, uma maneira de criar um modelo que responda melhor ou pior aquilo que você está fazendo. Então, eu não fiz conta de quanto que gasto de água, mas não deixa de ter razão. Mas eu tenho certeza que talvez eu vou gastar menos com um pouco de água, se eu ensino o pessoal a não desperdiçar, do que comprando reciclado, porque aonde que vai, o efeito que ele coloca. Então, aí entra um conceito que nós conseguimos colocar nesse trabalho que fizemos com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que, para nossa sorte, o governo entendeu muito bem. Fala-se muito em ciclo de vida útil do produto. E nós dizemos, olha, nós temos que enxergar ciclo de vida útil do material. Porque é outra coisa totalmente diferente. Uma coisa é você tratar um ciclo de vida útil de um produto, outra coisa é do material, onde a grande quantidade de resíduo é material de embalagem. Aí você começa a fazer a estrutura de custo realmente para ver. Então, o que significa isso? As empresas, as indústrias deveriam se preocupar não em reduzir, que é uma coisa que é difícil você reduzir, mas, por exemplo, na embalagem, um investimento para que o impacto na reciclagem seja menor. Hoje existe isso, hoje existe design de reciclabilidade. Uma empresa que vai produzir qualquer tipo de produto, ele estuda como é que porque é um ganho econômico que ele tem perante o concorrente. Não é assim, a problemática como um todo está aí. Eu acredito que o problema maior que nós temos como sociedade é saber o que nós vamos fazer de fato com isso. Porque isso é produzido, isso nós vamos ter, não tem como não ter. Então, como é que vamos tratar isso como sociedade? Para não criar justamente o que está se dizendo, doença, essa coisa toda, né? Calil, uma coisa importante que também pode ser aplicado, eu não lembro em que momento, mas eu lembro que o Carlos falou assim, a reciclagem não é uma coisa nova, é muito antiga. Da mesma forma, políticas inteligentes existem há muito tempo. E para fazer reaproveitamento de fato, para incentivar o reaproveitamento, nós temos uma política que eu lembro de quando eu era criança, com relação às garrafas de cerveja, por exemplo. A gente ia nos campos de futebol e ficava ao redor dos campos recolhendo as garrafas para poder levar as garrafas para o dono do bar, porque ele dava um refrigerante para a gente achava que era presente, mas não é. Porque o que acontece quando a gente compra a nossa cervejinha? A gente quer cerveja, a gente não quer a garrafa. Só que você paga pela garrafa quando você compra. E se você levar ela de volta, você recebe o bônus dela, porque se você for comprar um engradado de cerveja sem levar as garrafas, você paga um valor. Se você for comprar um engradado de cerveja levando o vasilhame, você paga menos. Ou seja, você depositou um dinheiro na hora da compra e recebe na hora da devolução. É uma política inteligente, que no fundo não tem um custo, você tem um depósito que volta para o seu bolso, porque quem pagou recebe de volta a hora que leva, e que evita que essa garrafa, como diz o Carlos, seja jogada na natureza, porque a pessoa sabe que ela tem um custo, ela vai devolver ela. Então existem políticas de décadas que poderiam ser aplicadas para vários outros segmentos de materiais recicláveis, porque teria um incentivo para voltar para um ambiente reciclador e não para a natureza. A questão é a cultura, viu? A questão mas eu sou convicto
que esse tipo de cultura ensina pela punição. Se tiver uma lei que pune realmente aqui. Eu estava comentando com vocês hoje, você vai hoje para o Japão, você desce no aeroporto de Tóquio, antes de você fazer migrações, você recebe uma cartilha no seu idioma. Se vai da Argentina em espanhol, se vai daqui em português. No qual ele te diz qual que é a punição que você vai ter por jogar resíduo na rua. E você tem que assinar isso, porque senão você não entra no país. O que é eles têm um conceito que a gente estuda no Brasil, chama-se Sociedade Orientada à Reciclagem. Aqui você de vez em quando tem que ficar desviando de carro, que joga a latinha para fora e já joga na altura certa para bater no retrovisor do seu carro. Mas eu acho que é possível. Eu acho que não, vai ter que ser possível, cara. Vai ter que ser possível. A gente não tem escolha. Vai chegar um momento que não vai ter escolha. Educação é fundamental, viu, professora? Eu tenho certeza disso. Educação é fundamental. Será que as escolas já entendem isso? Olha, nós tivemos um programa na época que trabalhamos com latinhas de alumínio e tivemos muita felicidade de perceber isso. Na escola, o menino, você está junto com ele, não, você não pode jogar pela janela do carro. Ensina, a criança aprende bem. Essa geração aprende rápido. Outra coisa, que eu trabalho com universidade, então eu falo com mais propriedade da universidade. É um trabalho que eu faço, como eu disse, todos os meus acadêmicos têm sensibilização ambiental para resíduos sólidos obrigatoriamente, porque é impossível fazer uma aula de campo no aterro sanitário e não despertar. E muitos, aliás, são proprietários hoje dessas recicladoras que o Carlos mencionou, por conta da experiência. Mas eu tenho uma outra visão que é a de mãe. Quando meu filho foi fazer a 4ª série, hoje ele é um menino de 18 anos, né? Então já está na faculdade e tal, ele veio perguntar para mim o que era a palavra para reciclagem. Na época eu estava fazendo mestrado na UNB, por causa disso eu sabia responder, senão eu não saberia. E eu fui explicar a ele. E nesta história da explicação, eu fui olhar o livro de geografia com ele, que era onde constava a palavra, e eu vi falando de petróleo e falando de vegetação, e chamando o petróleo de material não renovável e a vegetação de material renovável. E lá eu percebi, isso há 14 anos atrás, que já havia uma certa educação ambiental no material dele que não existia no meu. Sim. Quando eu era criança. Então eu acredito realmente que pode não ter uma consciência da importância dessa educação que está se fazendo, mas que é essa educação que cria esse reflexo de que eu citei agora há pouco, que as pessoas, os nossos alunos hoje formandos de direito, eles têm uma visão bem diferente do que os antigos tinham. Ok, o nosso amigo Jorge já nos avisou que o nosso tempo terminou, e eu só por curiosidade quero saber do Carlos o seguinte: Carlos, quais são os materiais hoje aproveitados hoje para reciclagem aqui no estado? São muitos materiais? Sim, praticamente todos os plásticos, e um pouco com essa pergunta que você me fez, há algumas empresas aqui sim que transformam, porque ele em pequena escala é possível, então plásticos, papel, ferro, os ferrosos, os não ferrosos e os eletroeletrônicos. Nós temos hoje o Estado de Mato Grosso, ele tem uma empresa que ela é pioneira em inovação tecnológica, colocou o Brasil como 6º país no mundo a reciclar placas de circuito impresso, com tecnologia que foi desenvolvida com apoio de editais de inovação tecnológica. Então, praticamente todas as matérias que são possíveis de reciclar, Mato Grosso tem. Temos uma empresa que é o ATT, onde recebe os materiais de resíduo de construção civil. Eles estão também fazendo um trabalho de reciclagem desses materiais. Aí deveria haver, por exemplo, uma força maior do poder público e nele adquirir esses próprios materiais, por exemplo, obra do VLT, obra do Verdão. Como é que eles estão aproveitando isso? O que eles estão fazendo? Nós temos um trabalho que foi feito com a CEMIG, por exemplo, na época eles tinham problema com isoladores. Sabe o que fazer? Hoje a CEMIG, em toda a estrutura das torres que eles fazem, eles usam como agregado, porque você fez um trabalho, você estudou em que tamanho. Então, eu acho que tudo é praticamente possível ser reciclado. Agora depende da forma como você encara o problema. Ok, Carlos, muito obrigado pela sua presença. Professora, gostaria de falar alguma coisa antes de encerrarmos? Eu só quero agradecer a oportunidade de estar aqui, porque os meios de comunicação são a nossa voz, né? Sem dúvida. Às vezes a gente faz um trabalho intenso durante anos e não consegue levar para a sociedade. E aqui vocês conseguem multiplicar nossas percepções a respeito das políticas. Ok, e aproximar as pessoas também, né? Também. Então tá certo. Muito obrigado a você, telespectador, pela sua audiência, pela sua paciência. Nós voltamos a qualquer momento na programação com o programa Pela Ordem. Até lá.
Não, mas você